Muito bom dia, bem-vindos a mais um Café com Edu. Hoje é dia 10 de abril de 2018 e cá estou, Ubuntu, cá estou de volta a terras brasileiras. É um prazer enorme ter você aqui comigo em mais essa manhã. Eu estou aqui com meu cafezinho e cheio de novidades, né? Nós estamos aqui ao som de uma música chamada Sia Ramba, We Are Marching, e The University of Notre Dame. Essa é uma música com um toque africano, né? Que eu, na verdade, não descobri lá na África do Sul, não. Eu descobri aqui ontem com a querida Mariana Pires, que está cantando num coral e está cantando essa música. E como eu sou apaixonado por músicas africanas e sou apaixonado pela África, resolvi tocar hoje aqui com vocês, tá bom? Então, Sia Ramba, We Are Marching. E se você é a primeira pessoa que está, ou na verdade se você é a primeira vez que você está assistindo esse meu Café com Edu, eu sou o Edu Zaidental e eu toda terça-feira, às 8 horas da manhã, compartilho aqui minhas reflexões da minha jornada, da minha vida empreendedora, que é meu processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. E para quem não sabe, semana passada eu estava na África do Sul. Eu estava na segunda conferência mundial Ubuntu, que aconteceu em Cape Town, na África do Sul. Eu e mais outras 35 pessoas tivemos a honra, o privilégio de ter uma experiência inacreditável, verdadeiramente Ubuntu. Meu objetivo aqui hoje com vocês é contar um pouquinho dessa reflexão, dessa história e das minhas aprendizagens, né? Então, um ótimo dia para você, bem-vindo. Minhas inspirações lá na África do Sul, na segunda Conferência Mundial Ubuntu. A primeira conferência aconteceu em 2014, em Lisboa. E foi incrível essa experiência, e 4 anos depois estávamos nós lá, na África do Sul, em Cape Town, para uma experiência na fonte, né? Onde tudo nasceu. E cara, honestamente eu tô decantando, sabe? Muito do que eu vivi lá. Então vai ser difícil contar para vocês, e acho que expressar em palavras ainda tudo que eu tô sentindo e tô decantando. Mas vamos lá, eu anotei algumas coisinhas aqui para compartilhar com vocês, né? E acho que o meu primeiro destaque, minha primeira reflexão, minha primeira sensação que eu queria compartilhar com vocês da minha viagem é a palavra humanidade. Foi uma das experiências mais humanas que eu já vivi em toda a minha vida. Efetivamente entrar em contato com a essência, sabe? Do ser humano. Ser humano. Uma sutileza que me chamou a atenção lá foi ao visitar Robben Island e dormir em Robben Island e conhecer mais profundamente ainda a história do Mandela. Uma coisa que me chamava a atenção que me chamou a atenção foi o quanto, com o objetivo de separar, com o objetivo de torturar, com o objetivo de maltratar, inicialmente eles denominavam os prisioneiros políticos como números, né? Tanto que o famoso número do Mandela é 466/64. E a gente teve a oportunidade de ter palestras com um dos guardas, né, warders, que cuidaram do Mandela. E é impressionante, tanto a gente assistiu o filme, né,
Goodbye Bafana, né? Quanto a gente assistiu a palestra do Crystal Brunt, que era um dos guardas que cuidavam dele. E é bonito de ver a mudança na relação dos dois, né? É bonito de ver como saiu de um número, porque inicialmente os guardas tratavam como 466/64. Mesmo antes disso, um prisioneiro, um terrorista político, né? Então esse era o rótulo que era colocado. E aí passou para Mandela e finalmente passou para Nelson. Então, para mim, essa é uma sutileza muito importante de o quanto na relação os guardas começaram a tratar o Mandela pelo primeiro nome. O quanto eu acho que a gente esquece, né? Que cada um de nós, a gente é um ser humano, né? Tá aqui a Fernanda, a Anete, eu, Edu. Quando você vai numa festa, você vai numa... Quem é você, né? E a gente tá cheio de explicações. E no fim, eu sou o Edu. Eu sou um ser humano, como você é um ser humano. E é o encontro disso, né? Isso claramente me vem com a reflexão de toda a beleza de Ubuntu, né? Que está muito ligado a esse conceito de humanidade, né? Eu sou porque você é e você é porque nós somos. E a minha experiência na África do Sul foi só me aprofundar em tentar entender mais o que é realmente Ubuntu. E eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive, e isso veio do John Volmink, que é o nosso líder mundial, da nossa rede mundial Ubuntu. Ele mesmo sempre diz, não vamos tentar chegar a um significado. Vamos enxergar todas as lindezas de perspectivas que existem em relação ao Ubuntu, né? E uma das coisas que mais me chamaram a atenção é que o Ubuntu é um jeito de viver, né? It's a way of living no mundo. Reconhecendo que eu só sou ser humano, porque você também é um ser humano, e na nossa relação a gente existe, né? E para mim ficou cada vez mais forte ainda a dança entre indivíduo e coletivo, né? O quanto a gente precisa, como humanidade, como ser humano, aprender a essa dança entre reconhecer eu como a minha individualidade, as minhas necessidades e também honrar a dignidade, as possibilidades do outro ser humano que está ao meu redor. Puta chato, assim, puta experiência linda, né? A minha viagem foi Ubuntu, né? Nos últimos 3 anos, como eu já tenho mencionado várias vezes aqui no Café com Edu, não tem sido muito fácil, por N motivos. Ter ido para lá e ter sido ajudado de alguma maneira, ter sido cuidado, caring, por aquele grupo de pessoas que estavam comigo, foi verdadeiramente uma experiência Ubuntu, né? E também experiências Ubuntu no sentido da gente ter ido à noite, por exemplo, a gente ia na casa de amigos do John Volmink, né? Ou mesmo familiares, e eles contando as histórias de vida deles, saindo de situações muito difíceis do ponto de vista socioeconômicos, muito, muito difíceis. E conquistando, né, possibilidades, né? Tem uma reflexão linda, né, que aconteceu lá, que foi a história a definição de pobreza, né? E que pobreza não é ausência de recursos, né? Financeiros.
Pobreza tem a ver com a tua inabilidade de ter possibilidades para garantir a sua dignidade, né? E acho que outro grande achado, né? Outro grande insight lá, né? O quanto pobreza e riqueza ainda estão associados à grana, né? E a experiência que eu tive na semana passada é que não tem a ver com isso, né? Tem a ver com possibilidades para dignidade. Acho que essa, né? Possibilidades e dignidade são palavras-chave nessa história, né? A terceira reflexão que eu quero trazer para vocês e que me marcou muito foi a história de educação, né? Em vários momentos, várias cartas que o Mandela escreveu, na relação com os filhos dos guardas, na relação com o próprio povo da África do Sul, né? O quanto a educação é uma das únicas formas da gente mudar efetivamente a realidade do nosso planeta, acabando com essa desigualdade descomunal, que a gente só aumenta essa desigualdade. E o quanto a educação provê possibilidades, né? E aqui eu quero fazer um parênteses, que educação não só, e isso é uma coisa, a gente foi visitar projetos sociais, né? Em comunidades em Cape Town, né? Os chamados de townships. E com líderes comunitários espetaculares, fazendo trabalhos incríveis, né? E, by the way, assim como aqui no Brasil também tem, em outras partes do mundo tem, tá? Não estou desmerecendo em nenhum momento os trabalhos maravilhosos que o nosso país tem e que outros países também têm. Mas, no caso, eu fui visitar a África do Sul e o quanto a educação é também de conhecimento do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conteúdo mesmo, matemática, física, as línguas, né? E também uma educação ética, uma educação de valores, uma educação refletindo sobre o sentido, né, da vida. E eu acho que isso faz uma diferença descomunal na vida de nós, seres humanos, e o quanto o investimento nisso é fundamental. E que eu acho que ainda como sociedade a gente ainda não aprendeu isso ainda, né? Porque a gente fala isso há anos já, né? E o quanto a gente ainda não investe nisso, né? Que sistema é esse político, socioeconômico que a gente construiu, que a gente continua ainda não colocando como prioridade número 1 a educação, né? E investindo nisso, né? Então acho que tem uma super reflexão aqui, né? Finalmente não, o quarto ponto que eu queria trazer aqui para vocês é a história de liderança, né? Realmente minha profunda admiração pelo Mandela só aumentou depois dessa viagem, né? O cara ficar 18 anos dentro daquele cubículo, sendo torturado do jeito que foi, e sair para fazer o que ele fez, realmente ele é um ser humano, foi um ser humano incrível. E ligado ainda ao tema humano, né, da humanidade, ele foi incrível e também com as suas sombras, né, que sem nenhum momento querer santificar o Nelson Mandela. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção no tema lideranças é o quanto teve um sistema de líderes para que o apartheid acabasse, para que esse processo acontecesse. O Mandela foi realmente um verdadeiro líder, só que teve tantos outros líderes ao redor dele. O próprio os guardas que cuidavam dele foram líderes. A gente teve palestra, e para mim acho que uma das palestras que mais me emocionaram disparado, com William Easterhus, que ele foi inclusive tema do livro Endgame, e tem um filme chamado Endgame também, que recomendo fortemente assistir. Ele foi o representante dos brancos na negociação para o fim do apartheid, entre a ANC, que era o partido do Mandela, e os brancos,
Então teve um representante de cada um dos lados, teve um mediador, o William foi o representante dos brancos nessa negociação. Né? Um senhor de 82 anos que falou na Universidade de Stellenbosch pra gente, e com uma emoção, com uma humildade que poucas vezes eu já vi na minha vida, assim. Falando das importâncias e das coisas fundamentais de conversar com o inimigo, né? Porque é preciso, para a gente transformar esse planeta, conversar com o inimigo. Estabelecer um diálogo com o inimigo. Lembrando só do primeiro ponto que eu falei para vocês, que é humanidade. Antes de mais nada, é um outro ser humano, que provavelmente pensa e tem uma história de vida muito diferente da tua, mas é um outro ser humano. Né? E o quanto na construção de paz, e é para isso que a gente precisa tanto nesse planeta. No nosso país, vide a semana passada o que a gente tem vivido aqui, o quanto a gente precisa construir a paz. E aí construir a paz é estabelecer o diálogo, é conversar. E como cada um nesse processo é líder, de você estabelecer conversas com quem te incomoda muito, com quem... Foi muito bonito o William falar de coisas, dizendo, por exemplo, da primeira reunião que eles tiveram, super tensa, né? Na Inglaterra, em Londres. E ele falando que eles começaram a conversar pelo tempo, sobre o tempo, reclamando do tempo de Londres, né? Sabe aquelas conversas que a gente, quando começa a conversar sobre nada, assim, sabe? Para estabelecer e começar um diálogo. E é isso, cara. Quando você vai conversar com alguém muito diferente de você, que pensa radicalmente diferente, que tal encontrar algo comum, né? E no caso, o tempo de Londres e a reclamação em relação ao tempo de Londres era algo comum, era algo que unia eles. E isso é lindo, né? E o segundo ponto que ele trouxe é a importância do humor, né? Da leveza em estabelecer esses diálogos com o inimigo, né? Brilhante, assim, e gratidão enorme por essa palestra do William, que foi aplaudido de pé por vários minutos e ele em lágrimas. E o mais emocionante é que ainda na semana passada, quando a gente pousou na África do Sul, no dia da abertura da nossa conferência, a Winnie Mandela faleceu, né? A mãe da África do Sul. Né? E o próprio William, que se relacionou, né, que teve conversas com a própria Winnie, fala, né, o quanto, cara, o sistema foi muito cruel com essa mulher, né? O quanto torturaram ela de cima a baixo. E a raiva e o ódio que muitas vezes ela expressou foi fruto também desse processo, né? Lideranças das mais variadas, puta aprendizado também, né? E cada um com seu propósito, né? Ainda tem no tema liderança, cada um com seu propósito, né? O William, puta, como negociador, o guarda como um cuidador e um mediador ali também, né? A Winnie Mandela, o próprio Nelson Mandela. Cada um, cara, como cada um tem um papel nesse planeta, né? Nem todo mundo precisa ser Nelson Mandela, aliás, não dá, né? Mas cada um tem um lugar, né? Cada um tem um papel, né? E a gente se conectar com essa essência e essa liderança é incrível, né? E o último tema aqui, que eu queria trazer para vocês, tem a ver com o tema Kairos. Eu já fiz um café com o Edu sobre isso, mas também ficou muito claro para mim lá na viagem à África do Sul. Isso, né? Muitas pessoas hoje ainda estão na África do Sul e a gente estava lá e tem muita desigualdade ainda, tem muito preconceito, né? Agora também uma coisa linda que aconteceu foi reconhecer, né, e honrar o quanto já caminhamos, né? O quanto já evoluímos, né? Como humanidade e como país África do Sul também, né?
Da onde partiu, e é uma história muito recente, né? Lembrando só que eles viraram uma democracia em 1994. Né? O Mandela foi solto 2 anos antes. É muito recente, né? E da onde eles saíram para onde eles estão, eles já caminharam um absurdo, né? O Kairos, o tempo das coisas, né? O tempo de amadurecimento de uma sociedade, de uma humanidade. É que é foda, porque a gente queria tanto que fosse mais rápido, né? Eu, pelo menos, digo isso. Mas tem um processo de amadurecimento de cada um de nós, e esse processo não tem como ultrapassar, né? Então, e aí falando do nosso país, Brasil, né, por exemplo, o quanto a gente também tem um processo longo ainda pela frente, né, de amadurecimento, né, de amadurecimento de diálogo, o quanto nós, brasileiros, precisamos aprender a dialogar, né, com as diferenças perspectivas, né. Acho que um fato é a nossa desigualdade ainda é descomunal. Gente passando fome, né? Uma carência, E aí, de novo, reconectando a filosofia, a essência, ao jeito de viver o Ubuntu, né? Eu sou porque você é e você é porque nós somos. O que é que eu estou fazendo hoje para poder colaborar com essa interdependência e ajudar que todos os humanos nesse planeta pelo menos tenham um mínimo de dignidade, de comer, poder morar em algum abrigo. É o mínimo, né, que a gente pode fazer. Então é isso, galera, é isso que eu anotei. Como eu falei pra vocês, ainda difícil tentar processar. Eu acabei de cheguei domingo à noite. Foi uma viagem inacreditável. Eu queria aqui dedicar um agradecimento especial a cada uma das pessoas que estiveram na África do Sul comigo e que proporcionaram essa viagem, aos queridos amigos do Instituto Padre Antônio Vieira, ONG lá de Portugal, ao querido John Volmen, a sua família e a todas as pessoas amigos que nos receberam, né? Gratidão eterna. Foi uma das viagens mais espetaculares que eu já vivi na minha vida. Difícil de traduzir, mas que mexeu profundamente em mim. E agradeço a cada um de vocês por terem me acompanhado também. Eu virei meio blogueiro, né? E aí fiz uns lives, uns stories lá no Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, aliás, recomendo, porque eu tenho postado algumas coisas por lá. Eu devo intensificar. E é isso, a querida Fê, que eu não sei onde está, mas deve estar na França, né, Fê? A desigualdade no Brasil é tão descomunal que virou algo banal. Sofro quando estou aí. Exatamente, Fê. É isso, a gente tem... uma coisa que me marcou muito é o que é que eu estou fazendo, sabe? Pra gente poder mudar a realidade do nosso país. Da minha comunidade aqui, né? Do meu bairro. Pessoas que, puta, pra ir pro quarteirão vizinho, pra ir pro metrô aqui, eu passo por vários passando fome, né? Então o que é que a gente pode fazer, né? Fica aqui a minha reflexão. É isso, galera. A Márcia escreveu aqui, ó, pobreza tem a ver com a possibilidade de dignidade, é isso aí. Eu tenho uma frase aqui, depois eu vou até ler aqui para vocês, porque eu anotei. Peraí. Porque acho que vale a pena. Foi lindo essa reflexão, né? Aqui, ó. Poverty is the inability to participate in society with dignity. De novo, poverty is the inability to participate in society with dignity. Pobreza é a inabilidade de você participar na sociedade com dignidade. Isso é a definição de pobreza que eu aprendi lá. E aí, portanto, não tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro, e sim com essa inabilidade de participar, né, de ter possibilidades de você participar.
E acho que para mim isso é uma coisa que marcou muito, né? O quanto o Ubuntu tem uma história, vai para terminar, uma história linda, né? Quando a gente tava lá, a gente foi jantar na casa de um amigo do John Volming, LT era o nome dele, e ele, pra vocês terem uma ideia, era de uma família de 10 filhos, né? Tinha 10 irmãos, né? 9 irmãos, e eles chegaram, quando crianças, em Cape Town sem dinheiro nenhum, tipo zero, o pai desesperado indo para Cape Town para tentar a vida. Eles desceram numa estação errada de trem, antes de Cape Town ainda. Você imagina você estar numa estação de trem com seus 10 filhos, sua esposa, sem ter para onde ir e ainda você desceu na estação errada. E ele contou a história de que nesse momento o pai começou a conversar com uma pessoa na estação e, para resumir a história, essa pessoa levou a família dele para a casa dele. Era uma casa que tinha 3 quartos. O dono da casa pegou toda a família dele, do dono da casa, e colocou em um quarto e disponibilizou os outros 2 quartos para a família do LT. E isso é Ubuntu. A possibilidade de você ajudar o outro num momento de necessidade profunda para que ele tenha possibilidades de prosperarem, de caminharem na vida. A família do LT ficou 2 anos e meio na casa da pessoa. O LT estudou. Os 5 irmãos mais novos conseguiram estudar, os 5 mais velhos não conseguiram estudar. E o LT virou economista e virou representante da África do Sul no Banco Mundial, no FMI e na Comunidade Europeia. Eu fui na casa dele e eu tive o privilégio de fazer um tour pela casa dele, e ele pessoalmente me contando e me mostrando na parede cartas do Nelson Mandela, apontando ele como o representante financeiro para negociar a grana para o país nos momentos de crise profunda. Esse foi um dos momentos também mais marcantes para mim. Uma história verdadeiramente Ubuntu. E aí, para mim, uma grande sacada foi que o Ubuntu não tem a ver com gerar dependência, né? Não é que pegaram a família do LT para cuidar, para paternalizar, né? De maneira alguma, mas foi abrir um espaço na tua vida para que outra pessoa seja digna e tenha possibilidades de sair daquela realidade de pobreza, como que eu acabei de falar, é a inabilidade de participar na sociedade com dignidade. O quanto o Ubuntu é você, de alguma maneira, ajudar o próximo para que ele sim possa participar da sociedade com dignidade, com as próprias pernas. Mas que em momentos de crise e de necessidade profunda precisa de uma ajuda. E é isso, galera. Certamente nos próximos cafés com o Edu vou trazer mais reflexões aqui à medida que eu vou decantando tudo isso que eu vivi. Mas esse debate pronto são as coisas que me passam. Ubuntu para vocês, galera. Ubuntu para você que me acompanha aqui. E obrigado de coração por participar disso. Um beijo enorme para cada um de vocês. Uma linda semana. E Ubuntu. Eu sou porque você é. E você é porque nós somos. E beijo grande. Eu vou decantar sim, Fê. Obrigado. Obrigado, Bea. Obrigado, Lu. Obrigado, Mari. Beijo grande para todos vocês. Linda semana. Valeu. Tchau, tchau.